Olá, pessoal. Eu me compliquei todo aqui agora, tá? Mas olha, olá pessoal, meu nome é Elias Jabbour e estamos aqui de novo apresentando Meia Noite Pequim. Bora lá? Pessoal, o assunto aqui não é dos mais agradáveis não, tá? A gente está começando aqui com uma ponta de humor, mas não é um assunto dos mais agradáveis, né? Mas vamos fazer uma abstraçãozinha antes, que é o básico, né? A imagem da China aqui no Ocidente, no Brasil em particular, nunca foi das melhores, né? Até por conta do comunismo, socialismo, revolução, essa coisa toda, né? A imagem que a China tem no Brasil hoje, e isso vai desde pessoas com pouco acesso à informação até doutores, professores universitários, existe uma média, né? Após aí não somente décadas de desinformação, mas agora os últimos meses, e principalmente os 2 últimos anos em particular, né? Uma tempestade de informação, fake news, uma tempestade semiótica tem nos acometido, né? E tem levado as pessoas a acreditarem que a China é um país, é uma ditadura, um autoritarismo, trabalho escravo, um inferno na terra, um país perigoso, né? O interessante é que quando falasse país perigoso é porque é um país para dominar o mundo, né? Um país que usa desleal comercialmente, que se utiliza da taxa de câmbio para se fazer valer as suas exportações no mundo, para trapacear os outros, como se os Estados Unidos nunca tivessem sido o país mais protecionista da história, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra em seu tempo áureo foram um país altamente protecionistas. E essa campanha toda contra a China, que nos atinge o tempo inteiro, ela se aprofunda muito, ela começa de forma mais profunda no final do governo Obama, depois se aprofunda, se escancara muito com Trump, quando todo estabelecimento norte-americano percebe a China como uma ameaça à sua hegemonia, e Joe Biden ele parte para uma ofensiva muito mais agressiva do que o Donald Trump. Isso não somente no campo tecnológico, comercial, etc. Ele está partindo para o campo ideológico, no campo da informação, né? É muito estranho, por exemplo, que após alguns meses, quando alguns dos cientistas mais renomados do mundo se reuniram no âmbito da OMS, da Organização Mundial da Saúde, pesquisam sobre a origem do vírus, do coronavírus, e ele chegou à conclusão do seguinte: olha, não, a chance é zero de ser produzido no laboratório esse vírus. O interessante é que, alguns meses depois disso, no mês de maio, Joe Biden ele aciona as suas agências de inteligência no sentido de criar uma comoção internacional, no sentido de responsabilizar a China pelo vírus, e muito mais do que isso, né? Deixar claro que a China criou esse vírus no seu laboratório, e que esse vírus saiu do laboratório de um dos laboratórios com proximidade da cidade de Wuhan. Retoma isso com muita força, né? Então a China ela voltou a se sentir muito pressionada pela comunidade internacional a partir dos Estados Unidos por conta disso. A reação chinesa é aquela que todo mundo que acompanha a China sabe, que é abrir a sua fronteira, pode entrar, investigar, fazer o que vocês quiserem. Mas eu particularmente acho que a pauta deveria ser outra nesse momento. Países responsáveis deveriam estar se perguntando por como que a China, por exemplo, conseguiu. A China, ela controla o vírus em 2 meses, ela mobiliza 4 milhões de voluntários da sociedade civil, ela mobiliza 480 mil pessoas, também voluntárias, do Partido Comunista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. 2 meses após do primeiro caso, o vírus é controlado e o país voltou ao normal hoje, né? Eu acho que a ciência social hoje deveria estar ocupada em saber como eles conseguiram isso. E quem deveria explicações dos Estados Unidos. Não é porque eu sou anti-americano, coisa que eu não sou, né? Eu sou anti-imperialista, que é diferente de ser anti-americano, né? Mas não é uma questão de ser contra os Estados Unidos, né? Como que o país, como os Estados Unidos, né, que quer ditar regras de como o mundo deve se comportar, permite com que 34 milhões de pessoas se contaminem com esse vírus, 600 mil cheguem a óbito, num país com 330 milhões de habitantes, mais ou menos. A China tem 1,4 bilhão e morreu somente 6 mil. Um país onde as maiores vítimas do coronavírus são as minorias étnicas, né, ou seja, negros e latinos, né, e pobres, né, geralmente, porque uma pessoa não tem 24 mil dólares para pagar para se curar do Covid nos Estados Unidos. E muito mais do que isso. Como que um país que quer demonstrar que o mundo deve ser a sua imagem e semelhança, metade daquela sociedade não acredita na vacina. Ou seja, metade da sociedade baseada em fundamentalismo religioso, porque os Estados Unidos, não se esqueça, é uma teocracia também. In God we trust, está escrito no dólar, né?
Os presidentes americanos fazem juramento perante a Bíblia. Enfim, isso aí é um traço deles e nós temos que respeitar, mas é bom sempre lembrar desse tipo de coisa. Como que uma sociedade que produz ciência no nível dos Estados Unidos, que alcançou o nível de desenvolvimento que os americanos conseguiram alcançar em todos os campos, pode ter uma sociedade que metade das pessoas elas não querem tomar vacina por não acreditarem na vacina? Eu acho que essas explicações, os americanos deveriam a sua própria sociedade e ao mundo, mas não, eles preferem fazer como eles sempre fazem, que é desviar a atenção para um outro país, né? Que atualmente a China, inclusive o Joe Biden fala abertamente que a China é um problema de segurança nacional e é um perigo para a segurança internacional, ou seja, a China é uma ameaça à segurança internacional. É como se nós pudéssemos observar todos os dias porta-aviões fazendo manobras aviões chineses fazendo manobras na costa dos Estados Unidos, ou aviões chineses estivessem invadindo espaço americano, quando o que acontece é o contrário, né? Ou seja, os americanos eles fazem manobras com porta-aviões no mar do sul da China, invadem os seus caças, invadem águas territoriais chinesas e espaço aéreo chinês o tempo inteiro, né? Mas a grande ameaça à segurança do mundo é a China. Mas tem mais coisas a ser explicadas nessa história, porque eu sou daqueles que acreditam que essa história do coronavírus ainda não foi contada e vai demorar muito para ser contada, né? Mas é importante levar alguns dados em consideração, porque também os Estados Unidos podem estar chamando atenção para um outro país, para um terceiro país, um segundo, terceiro, quarto país, quando na verdade o seu próprio território poderia ter sido a origem do coronavírus. Eu falo poderia ser porque não tenho provas, eu não trabalho com mentira ou não faço uso da mentira como arma política, né? Nesse aspecto a minha cultura política é completamente diferente da dos americanos, né? Vamos usar alguns exemplos aqui que eu acho que são interessantes, né? Primeiro que de forma repentina, o Fort Detrick, que é um complexo de laboratório dos Estados Unidos, foi fechado em julho do ano passado. É um laboratório com um histórico de vazamento de pequenos vírus ou viroses assim, muito grande desde a década de 90, foi fechado em julho. Na Flórida, por exemplo, em dezembro de 2019, né, 171 pessoas apresentaram sintomas muito semelhantes à do coronavírus. Pessoal, aqui a ideia não é falar que é lá o foco de que nasceu de lá o coronavírus. Mas o fechamento do Fort Detrick em julho de 2019, repentino, o surgimento desde julho de 2019 de ondas de pneumonia muito próximas, com sintomas muito próximos da SARS. E na Flórida, tem o caso das 71 pessoas que apresentaram sintoma de coronavírus em dezembro de 2019. Ou seja, 2 meses antes do primeiro caso ser reportado. Eu teve um paper um artigo que se tornou público recentemente, né? Da revista Clinical Infectious Diseases, né? Quem escreveu um paper foram os cientistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ou seja, não é da China. A revista Super Interessante no Brasil fez uma matéria semelhante, ou seja, Super Interessante não tem nada de Partido Comunista, simpático ao comunismo, né? De que entre 13 de dezembro de 2019 e 17 de janeiro de 2020 foram recolhidos 7.000 amostras de sangue. E dessas 7.000 amostras de sangue, 106 apresentaram os anticorpos para o coronavírus. Aqui é falar, pessoal, não é aqui acusar os Estados Unidos de ter sido o local que teve origem do vírus e tal, mas é nós traçarmos um paralelo com a história dos Estados Unidos, de como eles fazem para desviar o foco dos seus problemas externos para fora. É o que a história está se repetindo, né? Do nada, essa coisa do Joe Biden querer uma investigação internacional contra a China com relação ao coronavírus, ao mesmo tempo em que vão surgindo evidências científicas um tanto quanto suficientes para dizer que a origem do vírus talvez esteja nos Estados Unidos. Eu falo talvez, tá? Porque eu tenho que ser muito cuidadoso com o que nós falamos aqui no canal. Mas esse estudo de cientistas do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos é categórico em dizer isso daí. E o mais interessante para encerrar é que o país que mais está impedindo que as investigações cheguem nos Estados Unidos, adivinha quem é, pessoal? Os Estados Unidos da América, ou seja, a China, enquanto ela abre seus campos de reeducação de Xinjiang, enquanto ela abre Xinjiang para o mundo, abre seus laboratórios para o mundo, os americanos não deixam ninguém chegar perto de algum local que possa conter alguma possível evidência de que o coronavírus surgiu por lá.
né? E fica essa questão, por que o Fort Detrick que foi fechado recentemente, e como se explica, por exemplo, por que não se aprofunda essas pesquisas que os cientistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos colocou ao mundo aí, né? E tem muita gente replicando por aí, né? Ou seja, também uma busca na internet vai ver muita gente, muito cientista sério falando a respeito disso daí. Enfim, eu acho que é um assunto interessante, ou seja, ainda mais depois do próprio Fantástico ter mostrado uma matéria colocando em questão a China e a origem do vírus, uma coisa que eu achei do mais baixo nível possível, né? Então o nosso papel aqui não é falar que a China é a coitada ou a santa na história, mas também existe a possibilidade dessa doença não ter vindo da República Popular da China, né? Eu fico por aqui e um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Até mais. I like China. I'm a little upset with China. Não é porque eu sou anti-americano, coisa que eu não sou, né? Quem deveria explicações dos Estados Unidos?